Nos conta Xenofontes, no seu livro Memoráveis, o seguinte episódio, que explica bem o que é a lei. Alcebiades ainda nem tinha 20 anos de idade e estava conversando com Péricles, conhecido como pai da democracia grega. Quando informa isso, é interessante para quem fala, e que vivia cercado pelos sofistas, sobre o que ninguém fala, aliás, todos praguejam. Alguns sofistas eram como que seus assessores, uma hora destas falaremos sobre eles. Péricles era tutor de Alcebiades e era também o chefe da cidade. Alcebiades perguntou de seu tutor sobre as leis, assim: Péricles, serias capaz de me ensinar o que é a lei? E com muito gosto eu faria isso. Então, ensine-me. É que eu tenho ouvido certos homens serem elogiados por respeitarem a lei. E quer me parecer que não seria justo que conseguisse tais elogios aquele que não saiba o que é essa lei. Bom, não há qualquer dificuldade, Alcebiades, no que tu pretendes saber, ou seja, no que é a lei. Leis são, portanto, todas as determinações que a maioria, reunida em assembleia, aprova, determinando o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Cria, assim, o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. E devemos supor que essas pessoas reunidas em assembleia devem fazer o que é bom ou o que é mal? Não acredito, rapaz. Devem fazer o que é bom. O que é mal, não. Nunca. E se, em vez da maioria, fossem só umas poucas pessoas, como ocorre nas oligarquias, que se reunissem para promulgar o que temos que fazer por ser o bem, o que é que teríamos? Tudo quanto o poder da cidade decidir que é preciso fazer e promulgar, chama-se lei. Então, um único tirano que detém o poder da cidade, sem o consentimento dos demais, pode promulgar o que é preciso que os seus cidadãos façam, e essas disposições serão consideradas lei? Exatamente. As disposições que um tirano, enquanto soberano, promulgar, também serão leis. Mas, então, estranhou Alcebiades. A força que uma lei tem, bem como a negação dessa lei, o que são, Péricles? Não é, antes de tudo, o modo pelo qual aquele que detém o poder, não pela persuasão, pela palavra, pelo convencimento, mas pela força bruta, obrigar o mais fraco a fazer o que ele quiser? Eu penso que sim. Concordou Péricles. Então, Péricles, essas disposições que o tirano promulga para que sejam cumpridas pelos seus cidadãos, sem recorrer ao convencimento pela palavra, mas impõe pela força, não são, na verdade, a negação da lei? Julgo que sim, e esta minha interpretação invalida de fato tudo o que antes eu disse, que as disposições que o tirano promulga, sem recorrer à persuasão, também possam ser leis. Então, e as disposições que os oligarcas, governo de poucos, promulgam, não porque convenceram todos os outros, mas porque detêm o poder, chamamos também violência ou não? Acho que tudo quanto alguém, sem recorrer à persuasão, ao convencimento, obriga outro a fazer, se chama violência e não lei. Então, as disposições que a maioria promulgar, não pela persuasão, pelo convencimento, mas exercendo o poder sobre a minoria rica, não serão também mais violência do que lei? Sabes que mais, Alcebiades? Com a tua idade, qualquer um de nós era muito hábil nestas questões, com que, ora, te preocupas. E também estudávamos e aprofundávamos esses assuntos. E Alcebiades teria assim finalizado a conversa. Ah, bem gostaria eu de ter convivido contigo, Péricles, na época em que tu eras mais hábil nestas questões.